Mãe querida, o melhor que a gente tem. Não há outro amor na vida, um amor como o de mãe. Felicidade, ouça dizer, que da grande cadeira ser. Graças a Deus, minha mãezinha, carinhos teus, minha mãe querida. Mãe querida, o melhor que a gente tem. Não há amor na vida, igual ao amor de uma mãe. Mãe querida, mãe querida. Como é que é? Como é que é? Opa, eu fico sempre tão orgulhosa deste vídeo que as pessoas podem conhecer o meu talento vocal. Não, a verdade é nós usamos este vídeo hoje por temos muitas saudades da Dona Conceição. Foi uma das nossas últimas visitas, alguém que nos marcou muito. Alguém que quando nós fomos à casa dela, pensou, vocês me vão vender. Mas foi que nós fôssemos Eu não- embora. Eu não quero colchões, não quero nada, saiam daqui, Satanás. E depois ficámos lá quase a manhã inteira, foi incrível. E nós prometemos a ela que um dia íamos levá-la à televisão e está. Que Ela não é não- televisão, mas é muito como se fosse. É quase. A Susana Romana é uma das senhoras da nossa televisão. Nós, pronto, não é? Sim, Amanhã. e tal como a Susana, a Dona Conceição também, também tem um livro que nos ofereceu e muito, muito, muito bonito, um livro de poesia. E um grande beijinho para a Dona Conceição. Ela não deve estar a ver, mas se alguém tiver aí que a conheça, que lhe entregue este beijinho, temos muitas saudades dela. E quando isto tudo passar, vamos ter com ela a correr logo. É verdade. Como é que é? Sofia, como é que está a ser a tua semana? Olha, está a ser igual às outras. Tu ainda continuas em casa, né? É verdade, e tu Nós também. estamos aqui a fingir que não falamos 8 Yeah. horas por dia. Mas pronto, vamos passar à frente disto. Olha, hoje é um dia muito, muito especial. Nós dizemos sempre isto também, a verdade é esta. Mas hoje é daquelas pessoas que nós conhecemos por acaso. E nada é por acaso. E uma pessoa. Não, nós não conhecemos a pessoa por acaso. Eu lembro que tínhamos amigos em comum, o Bruno, a Maria Inês, que nos diziam sempre: vocês têm que conhecer a Susana, vocês vão adorar, a Susana é espetacular. E nós, pronto, vamos lá ver quem é essa. Quando conhecemos a Susana e convidámos a Susana para a Futuridade e ela aceitou, nós só pensávamos que devíamos ter conhecido mais cedo, porque a Susana é mesmo daquelas pessoas que é amor à primeira vista. Ela tem aquela coisa de que é mesmo boa pessoa. E nós temos essa regra, só convidamos boas pessoas para o Como é que é. É verdade. E ela é mesmo das nossas pessoas preferidas. E atenção, a Maria Inês Santos já está a dizer Susana em um coração. E obrigada, Maria Inês, e obrigada ao Bruno por terem impulsionado esta amizade e este contacto com a Susana. Foi das melhores coisas que nós trouxemos dos Futuridades todos. E também já uma grande fã da Susana, a minha irmã, se cruza com ela em Lisboa de vez em quando, mas pronto, a próxima oradora daquelas pessoas não Já são. falámos. Não, é verdade, já dissemos quem é, mas que não são precisos assim, é daquelas pessoas mesmo, quando nós conhecemos ficamos apaixonados. Ela escreve como ninguém e é o cérebro de uma das melhores peças de humor que encontramos por aí. Para além dela tem uma família, nós tivemos o privilégio de conhecer, pelo menos o marido, o filho ainda não conhecemos, se bem conhecemos, estávamos ali, só tínhamos era uma barriga No meio. entre nós. Deem as boas-vindas à nossa Susana! super Susana Romana. Susana! Eu vou querer isto todas as semanas, porque isto faz-me demasiado bem ao ego. Por isso, Olha. contrato os vossos serviços de massagistas de ego, pá, são essenciais. Aliás, nós estávamos em off a dizer, tivemos uma ideia aos três,
muito, muito boa. E nós vamos colocar em prática, a Interage vai colocar em prática esta ideia. Não E a vamos madrinha, dizer, e a não madrinha vamos vai dizer porque ser nos... a Susana Romana. Sim, e não Pá, vamos dizer sim, porque vão-nos senhora. roubar a ideia. Yeah. Não, vai ser a madrinha e a principal utilizadora, talvez. Sim, a ideia surgiu de uma necessidade minha, por isso. Yeah. Mas, Queria então, fazer imenso tease, as pessoas pensaram, o que é que será? Tipo, lançar assim. você depois vem. Olhem, a Rita Gomes diz já boa noite aos melhores. A minha irmã disse que se cruzava contigo quando éramos todos livres. Pois é. O Afonso está aí. Como é que é a gente bonita e o anjo? Lá está. É o normal, não é? No fundo, eu concordo com isto tudo. Ninguém merece, mas alguém tem que fazer isto. Se para a Sofia não estar aí sozinha, é só mais nada disso. Obrigada. Super Susana, como é que tem sido a tua pandemia? Este programa começou com a pandemia. Esta é sempre a primeira pergunta. Nós só Sim. cá estamos juntos por causa desta pandemia. Como é que tem sido a tua pandemia? Sabes que a minha vida não muda assim tão drasticamente, porque eu já trabalho a partir de casa a maior parte do tempo, o meu marido também já trabalhava em casa grande parte do tempo, o meu filho ia à escola, mas preferia estar em casa connosco, por isso, na verdade, eu fui daquelas pessoas que levou menos a chapadão de repente a minha vida é outra coisa completamente diferente. Eu adoro ir ao supermercado, é das coisas da vida que eu mais adoro fazer, por isso, só podes sempre ir ao supermercado. Não faz mal, eu curto imenso ir ao supermercado. Eu vejo, aliás, há imensa gente que goza comigo por causa disto. Eu, quando estou muito estressada, uma coisa que eu vejo para descontrair são vídeos de YouTube de pessoas no supermercado. A sério? Há pessoas que chegam a casa e dizem estas foram as minhas compras do mês no Lidl. E fazem vídeos de meia hora, que é comprei um pacote de massa, custou 27 cêntimos. Comprei carne, estava em promoção. E eu vejo aquilo tudo. E há um programa daqueles dos cupons, que eram pessoas que vão aos... Extreme É isso? Couponing, que também via. Opa, sim. Este aqui ainda é mais desinteressante. São só mesmo pessoas a dizer fui ali à esquina e trouxe 3 sacos e isto está lá dentro. E aquilo descontrai-me imenso, aquilo relaxa-me imenso. Essa cena dos cupons, havia gente que conseguia comprar tudo de borla. É uma cena, eu não consigo perceber. Mas Porque na América... nós cá, o nosso sistema de cupons não é tão interessante. Lá eu lembro-me de ver um em que as pessoas ainda receberam dinheiro. Eu também Não sei quantos casos ainda receberam dinheiro. Por isso, o meu primeiro baque, eu não sei se vocês ainda têm isto fresco na vossa memória, mas eu quando vim para casa, vim convencida que ia ficar em casa 15 dias. Sim. Eu acho que a única altura que comecei a fritar um bocadinho foi quando comecei a perceber, ok, está bem, não são 15 dias, é um mês. E foi quando nós começámos a perceber, não é possível pôr uma meta nisto. E isso foi a única coisa que me fez assim um bocadinho mais confusão. De resto, eu também padeço, como se fosse uma condição muito horrível, eu padeço de uma coisa que as redes sociais chamam FOMO, ou Fear of Missing Out, que são as pessoas que ficam muito estressadas quando veem pessoas a fazer coisas muito, muito interessantes que elas não estão a fazer. Aquela pessoa está a viajar, aquela pessoa está... E eu às vezes tinha isso um bocadinho. E agora foi, sacana, está tudo em casa. Mas vocês também estão. E então o meu FOMO ficou muito calmo, por exemplo. Por isso, apesar de eu ter tido ali algo... E foi dureza estar duas pessoas a trabalhar em casa com uma criança pequena, foi dureza. Mas tirando isso, eu não tenho muito que me queixar, na verdade. Não fui das pessoas para quem isto tenha sido assim um safanão horrível da vida delas. Vocês não sentem também, já, por essa altura, eu ainda estava tudo em casa, por essa altura, e na verdade já está, infelizmente ou não, já está quase tudo como era antigamente. Se bem que o antigamente nunca mais vai voltar, talvez. Sim, ou vai voltar daqui a muito tempo. Eu, como desde o início de maio, eu estive 1 mês e meio a fazer emissão de rádio da M80 a partir de casa, mas no início de maio foi decretado o regresso para estúdio. Por isso eu saio de casa todos os dias, desde o início de maio, porque tenho que sair para ir para a rádio. E eu tenho notado cada vez mais pessoas na rua, cada vez... Não vou dizer que há cada vez menos cuidado, há pessoas e pessoas, mas sim, mas eu fui notando a evolução. As primeiras vezes que eu tive que ir à rua não estava ninguém. E agora, às vezes, aquilo quase que passa por normalidade. Aliás, nós só estamos a fazer este programa é assim, se fosse ao vivo não fazíamos, porque moras em Lisboa. Eu moro no epicentro do vírus.
Eu moro na zona chique a que o vírus não chega. Porque aquela coisa de que o vírus é democrático é uma grande porra, como já todos percebemos, não é? Então eu moro na zona chique onde o vírus não chega, porque, pronto, tenho uma vida privilegiada. Mas, por exemplo, os meus pais moram ambos numa das zonas que está a vermelho. Ou seja, ir visitar os meus pais agora é uma atividade radical e temos que fazer aquilo que acho que muitos de nós sentiram que tínhamos que fazer, que é estar sempre a ligar os pais, estás em casa? Onde é que foste? Também Mas te deram porquê? luta para ficar em casa. O meu pai menos, porque o meu pai já está em casa sempre, de qualquer maneira. Se bem que o meu pai foi cortar o cabelo ilegalmente. Há um dia que eu lhe ligo em videochamada, ainda pá, em abril. Olha, o meu marido diz que o nosso filho já adormeceu, ótimo. Aqui deixar o recado, boa. Grande abraço, Jorge. Houve uma altura que eu liguei ao meu pai em videochamada e o sacana tinha o cabelo cortado. E os cabeleireiros ainda estavam fechados. E eu ainda quis achar muito que tinha sido ele próprio, tipo com a tesoura da cozinha, mas não, o sacana foi mesmo um barbeiro sem ser suposto. Por isso é preciso, digamos que a noção dos meus pais de fundamental para sair de casa é um bocadinho mais elástica que a minha. Olha que o meu pai teve o contrário, meu pai nunca sai, não gosta de sair, só gosta de estar em casa com a pandemia. Só que é do Arel. Não correu tudo. Ele ia fazer tudo. Olha, Susana, há muito, nós estamos aí, nós conhecemos muito bem o trabalho, no entanto, tens uma profissão que o público todos conhecem, mas não na tua imagem, na tua cara, e nós temos aqui um primeiro vídeo para ti, que é exatamente sobre uma grande dificuldade que tu tens, tu Sim. e a tua mãe, em explicar o que tu fazes. É a maneira como eu mais simples de explicar. A minha mãe tem até hoje grande dificuldade em explicar às amigas o que é que eu faço. E é um dos grandes traumas da vida dela, mas eu sou guionista, ou seja, eu trabalho na área de inventar e contar histórias, quase todas estão ligadas à área do humor. É ser guionista. O que é ser guionista? Sabes que isto lembra-me sempre quando eu me fui inscrever como recibo verde, porque a primeira coisa que há que saber sobre o guionista é que é um recibo verde. Quando eu me fui inscrever às finanças, a senhora do balcão, pronto, eu queria abrir atividade e tinhas de dizer o que é que fazes, não é? Isto já no início dos anos 2000, e eu fui para abrir atividade nas finanças, quero abrir atividade com o quê? Como guionista. E a senhora, sim senhora, como guia turística. Eu, não, como guionista. E a senhora, Oi? mas guionista tipo o quê? Tipo guia a carros e guia... Não, eu escrevo, tipo a tentar simplificar ao máximo, eu escrevo as coisas que aparecem na televisão. E a senhora, mas as legendas? Como as legendas nos filmes e assim? E eu, não, aquilo que as pessoas na televisão dizem, não foram elas que inventaram. E ela, isto está a ser uma confusão de gato, foi chamar uma colega. Uma colega tentar perceber. E ao fim de muito tempo a colega diz-me, a menina escreve telenovelas. E eu, apesar de nunca ter escrito uma telenovela na vida, digo, sim, eu escrevo telenovelas, é isso mesmo. E só assim que eu me consegui inscrever nas finanças. Por isso é no geral, difícil explicar. Aliás, tu se escreveres, o meu já não, porque eu já o eduquei à base da porrada, mas tu escreveres guionista no Word, fica sublinhado a vermelho como erro ortográfico. Na sacana do Word, reconheço o que é um guionista. É uma grande dor. Mas um guionista é muito basicamente alguém que escreve conteúdos, geralmente não para ele próprio, ou seja, geralmente para serem feitos por apresentadores, por atores, depende do projeto que for, escreve conteúdos para televisão e para cinema e para rádio e para o que aparecer. Ou seja, tu chegas a ser guionista, para além de escrever alguns enredos e a linha, como é que as coisas vais seguir, dizes mesmo o que é que as pessoas vão dizer. Sim. Se for uma coisa de ficção, o que é que os atores estão a dizer? Se é uma coisa para um apresentador, aquilo que lhe aparece no teleponto. Só que, obviamente, o teu trabalho de guionista e o trabalho dos atores e o trabalho dos apresentadores é tão melhor quanto menos as pessoas perceberem que tu estás lá. Por isso, às vezes, é um choque muito grande para as pessoas perceberem que aquilo que a Filomena Cautela está a dizer no 5 para a meia-noite, ela não se lembrou daquilo agora. Há uma macaca que esteve em casa, não é? No Word, a escrever, e aquilo agora aparece no teleponto. Ele uma vez partiu o coração a um condutor de Uber que estava convencido que tudo o que a Maria Rueff faz sai automaticamente naquele instante, como improviso. E eu partilho o coração à pasada explicando-lhe, não, há pessoas em casa a escrever.
É verdade. pessoas sou eu. E a verdade é, as pessoas sabem, tu és uma das pessoas que escreve os programas mais de humor, sobretudo, e até já vamos aqui para uma pergunta do E olha que Afonso. eu participei num curso já em 2011 de escrita criativa, que eu também sei que tu fazes, Sim. Susana, e nós queremos ir ao teu, não conseguimos ir em Águeda, mas queremos ir ao próximo. E sempre me disseram que ser guionista e escrever as falas de uma série, de um filme, de um programa, é das coisas mais difíceis e mais valorizadas até num escritor. E eu fiquei sempre com essa ideia. Ou seja, normalmente aquilo que eu costumo dizer às pessoas é que se tu queres escrever um livro, o teu talento natural para a escrita pode chegar e sobrar. Sim, Se tu queres ser guionista, tu tens que ir aprender a ser guionista. Porque o que tu estás a fazer é, tu estás a desenhar a planta de uma casa que vão ser outras pessoas a construir. Por isso, a planta da tua casa, sendo original e tendo a tua autoria e tendo a tua voz, tem que ser muito clara e muito óbvia para toda a gente, desde a pessoa que vai decidir os adereços, à pessoa que está a apontar as luzes, ao produtor que está a orçamentar. Para toda a gente, aquilo que tu entregas, enquanto documento de trabalho, tem que significar a mesma coisa para toda a gente. E isso é que é mais difícil de fazer. É e tem verdade. que cair de forma natural, não é? Tem que cair ali como se Não, como se surgisse de forma natural, como se tivesse sido, lá está, pensado no momento. Sim. é, É e a uma verdade- profissão nisso um bocadinho. Eu não acho ingrata porque eu convivo super bem com rigorosamente ninguém na face do planeta saber quem é que eu sou. Mas em teoria é um bocadinho ingrato porque quando tu és tão melhor guionista quanto menos as pessoas derem por ti, na verdade. Sim. E isso às vezes é um bocadinho ingrato para algumas pessoas. Sim, e as pessoas não têm noção, mas, por exemplo, até as pessoas como eu e a Sofia, temos tudo escrito. Por exemplo, o evento onde tu participaste, onde Sim. os vídeos, tudo ele é escrito, desde bom Sim. dia, sejam bem-vindos até ao E a podem Susana ir lá agora, em fora. relação a isso, tenho-vos a dizer que Não, Não, já agora, não, deixem-me, e é muito genuíno, não é de dizer isto só por dizer. Vocês são mesmo umas máquinas, porque eu já passei por muito evento, por muita coisa, feito por pessoas que são da área, e vocês fazem tão bem ou melhor do que em qualquer outro sítio que eu já tenha estado. Fazem genuinamente. Desde organizar as coisas até o vosso à vontade, até o quão organizados vocês são mesmo agora aqui com estes vídeos. Aliás, eu não sei se vocês se lembram, mas houve uma vez, para aí, o João era muito pequenino, o João tem quase 3 anos, por isso para aí há 2 anos, 2 anos e meio, que eu mandei-vos uma mensagem porque eu estava na Covilhã, sim, eu num lembro. evento que estava a correr já. horrivelmente mal, e eu pensei, o Ângelo e a Sofia que eram, e mandei-vos uma mensagem a dizer, Eu lembro eles disso. não são profissionais, eles não me estão É, a tratar bem, é eles é verdade. que são os maiores. E até mesmo este programa tem um guião. Às vezes é difícil cumpri-lo, mas tem um guião. Olha, nós temos aqui uma pergunta do Afonso Vieira, que eu acho que anda de volta da Sofia já há alguns anos. Não sai daqui, Cuidado, coitado. Sofia. E ele diz que, assim, escrita, e ainda bem, nós vamos fugir do guião, é sinal que as pessoas estão a participar. Também, ele diz, a primeira pergunta é, idade é que paraste e pensaste, porra pá, as coisas que eu escrevo têm bastante piada. Vou fazer disto de vida. É Eu acho realmente que o Afonso quer um conselho porque ele acha que tem muita piada. Eu acho que ele quer este conselho. ele estava à espera que Provavelmente lhe digas isso. Tem Não, cuidado, tu não Susana, o que estavas vais com dizer. ele. Não, ele tem dias, tem piada. Não é? Isto se calhar é um bocadinho um lugar comum, mas a verdade é desde sempre. Ou seja, eu comecei a ideia de me sentar e pensar, vou inventar uma história, é uma coisa que eu me lembro de fazer desde sempre. É uma coisa que eu me lembro de fazer assim que comecei a escrever. Por acaso lembro-me bem da primeira composição que fiz na escola e tive negativa. A professora Maria do Carmo não sabia nada sobre a vida. E era sobre um cão que fazia cocó. Percebo porque é que ela também não ficou muito focada com a minha composição. Mas o sentar-me porque queria inventar uma história e porque queria passá-la para um papel é uma coisa que eu faço desde que me lembro, desde que consigo escrever. E eu acho que desde cedo eu percebi que tinha tendência para escrever coisas que tivessem alguma graça. E isso vem um bocadinho de um clichê que passa muita gente desta área, que era, eu era uma miúda extraordinariamente introvertida.
que é uma coisa que agora para as pessoas é um bocadinho estranho, mas eu era de... Eu gostava de andar na escola, mas a ideia de ir para a escola e ter que estar com outras pessoas deixava-me tão nervosa que eu, a minha primária toda, e isto é muito gráfico, mas eu vou-vos dizer a mesma, a minha primária toda eu vomitava a caminho da escola com os nervos de Oh, estar meu com Deus. pessoas. Eu era extraordinariamente introvertida. A isso acumula o quê? Pior aluna da vida de educação física. É sempre também uma coisa boa ali para, em termos de relação com os outros. E eu muito cedo percebi que a melhor maneira que eu tinha de me defender disso era através de piadas. Para começar, tu quando dizes qualquer coisa e as pessoas se riem, é uma espécie de gratificação e de validação instantânea que tu sentes. Parece que eu criei aqui uma ligação com esta pessoa porque esta pessoa riu-se de qualquer coisa que eu disse. Sim. Obviamente que o humor às vezes tem um lado cruel e tem um lado cínico e tudo mais, mas às vezes tem um lado só bonito de, olha, fiz para ti. Lembrei-me desta parvoíce que eu acho que tem graça e quero dizer-te porque a mim fez-me rir e se calhar a ti também te vai fazer e rir é bom. Por isso o humor tem uma coisa às vezes também quase fofinha de um presente que tu estás, a tentar dar às pessoas. Oh, Susana, não, Sim. exatamente sobre esse sentimento, temos aqui a Maria Desiste, farta, meu, este nome. Oh, Maria, este nome é mesmo filho, força. Ela desiste, à farta. Olha, um grande beijinho, eu acho que isto é muito daquilo que estás a falar. É alguém que está longe e faz muito bem ouvir-nos a nós. É muito sobre aquilo. Eu desculpa interromper, vamos lá continuar naquilo que estavas a dizer. Mas um grande beijinho, Maria. Beijinho. Acho que era exatamente sobre isto também que a Susana estava a falar. Beijinhos, Maria. Yeah. E por isso eu acho que desde muito cedo percebi o poder do humor enquanto maneira de relacionar com os outros, enquanto maneira de relacionar com o mundo, enquanto maneira de não seres tão saco de pancada de levar com as bocas às vezes mais cruéis dos outros miúdos, e eu percebi que era uma maneira que eu tinha que me ajudava a relacionar com os outros. Eu tenho memórias muito, muito concretas de tentar fazer rir as pessoas, concretamente nas aulas de educação física, porque eu era tão má naquilo que eu sentia que era a única maneira das pessoas não ficarem chateadas comigo. E é também um mecanismo de defesa. Por causa de mim, nós perdemos este jogo, do que fosse. Eu sou terrível nos esportes todos. Por causa de mim, nós perdemos este jogo. Qual é que é a maneira de, quando nós chegarmos ao balneário para trocar de roupa, as pessoas não me darem um carolo? Se eu tentar, a partir daqui, fazer uma coisa que tem graça. Olha, tu sobre isto também disseste uma coisa muito fixe. Há uma frase do John Cleese que eu gosto muito. O John Cleese era elemento de um grupo de comediantes britânicos chamado Monty Python. E o John Cleese diz uma coisa que faz muito sentido, que é: nunca deixem que vos digam que fazer piada com uma coisa é sinónimo que vocês não levam essa coisa a sério. Isso não é verdade. Não há nada mais sério do que interessar-se o suficiente sobre um tema, sobre uma abordagem, sobre o que for, ao ponto de nos darmos ao trabalho de fazer piadas sobre elas. É exatamente sobre isto que estamos a falar. Tem-se feito boas piadas com o Covid? Eu acho que tem-se feito... Já me ri com várias, o que é uma boa ou má piada é obviamente uma coisa muito subjetiva. Eu acho sobretudo que têm sido feitas as piadas que as pessoas precisam de fazer. Lá está, enquanto humor, enquanto mecanismo de defesa, eu acho que tem sido feito aquilo que as pessoas precisam para ajudar a lidar com isto. O humor é várias coisas ao mesmo tempo. O humor é fofinho e áspero ao mesmo tempo, dependendo da utilização que está a ter. E nós às vezes fazemos piadas com o Covid para aquilo não custar tanto, e outras vezes fazemos piadas com o Covid porque estamos tão chateados e há uma coisa que nos está a irritar tanto que nós queremos passar lá cá para fora, que o nosso cinismo e a nossa acidez dão para a ironia e dão para a piada. Podes ter estas duas coisas que são muito diferentes uma com a outra. Curiosamente, há duas pessoas que, com uma tendência muito grande para fazer piadas, que eu já ouvi, e acho isso legítimo, porque cada um é que sabe o que é que sente, já houve duas pessoas que eu ouvi dizer que não querem fazer, pelo menos para já, piadas com o Covid. Uma foi o Fernando Rocha, que teve Covid durante uma imensidão de tempo. Ele fez 8 testes até dar negativo. Isso. E na altura que ele ainda estava doente, ele foi convidado a partir de casa, contamos agora. Ele foi convidado do 5 para a meia-noite. E na altura nós perguntávamos, uma piada, não sei o quê. E ele disse mesmo, eu estou tão escavacado com isto que não me apetece. E a outra pessoa que li uma entrevista no JN, da revista do JN desta semana, que eu não estava à espera, é Kim Barreiros.
Perguntaram a Kim Barreiros se ele estava a fazer alguma música com o Corona, que ainda por cima tem a rima ali à espera, não é? Pois é. Está ali, está ali. Yeah. Estava toda a gente à espera que o Kim Barreiros a qualquer momento me mandasse uma ótima música sobre o Corona e ele diz que não quer, que não está para aí virado e que não lhe apetece e que não quer fazer músicas com isso. Quer fazer músicas para animar as pessoas e que não quer fazer músicas com isso. Acho ambas as soluções, como é óbvio, mais que legítimas. Mas eu estou um bocadinho mais na facção que precisa de brincar com isto para lidar com isto e para desmontar o que se está a passar. Sim, sim, eu também estou nessa de fazer piadas sobre o Covid ajuda muito a relativizar, que é o que tu dizias muito no Futuridade, que é o humor ajuda-nos a relativizar as situações Sim, e sim. termos a ideia de não levar as coisas tão a sério. E tu também disseste, não, Susana, o Covid tem afetado, e nós trabalhamos muito perto com as pessoas mais velhas, que tem sido o grupo mais afetado, tem sido o grupo não só que tem mais medo de apanhar porque é mais provável que morra, mas tem sido também o grupo que tem de estar mais tempo em casa, mais tempo isolado, e tu disseste no último Futuridade uma coisa engraçada que nós depois queremos que tu faças o exercício, como é que tu serias idosa a enfrentar esta pandemia. O Hugo vai agora passar o vídeo. Eu costumo dizer, e as pessoas às vezes acham que eu estou a gozar ou levam um bocadinho mal, eu costumo dizer que estou ansiosa por ser velha, porque eu vou ser uma velha insuportável. Eu vou dizer tudo como aos malucos, eu não vou pôr numa fila. Se há uma fila para comprar o passe, esta velha não vai para o fim da fila. A velha passa à frente. Há um lado de, eu já passei por tanto na vida, eu já vi tudo, eu já não me atormento com as coisas que me atormentava antes, na velhice, que eu acho que tem pontos em comum na infância e que é muito interessante e da qual eu tenho muita inveja. Ainda espera ser uma velha insuportável? Ainda espero ser uma velha absolutamente insuportável. Cada vez mais, não. Eu acho que lá está, eu acho que os velhos merecem mimo, com tudo o que a palavra mimo quer dizer. E então é tipo, tal como eu, ao meu filho, que tem quase 3 anos, tenho que aprender a tolerar a birra porque não quer comer uma determinada coisa, ou o que for. Epá, eu também acho que há as pessoas que já passaram por tanta coisa na vida que também é tipo, pá, Sim. eu quero fazer coisas, eu quero não estar à espera, eu quero que não mandem em mim. Há esse lado todo na velhice que eu acho divertido e que eu acho fixe. Sabes que há pouco, Susana, o meu pai estava-me a ligar e estava todo aflito em dizer-me aquilo que queria dizer, porque eu tinha-lhe pedido, que o meu pai costumava-me acordar todos os dias, agora já não, porque já não vivo com os meus pais, mas ele costumava-me acordar todos os dias com um artigo de alguém sobre envelhecimento e palavras, e havia um senhor que eu lhe pedi que ele me dissesse quem era, que dizia mesmo que a melhor coisa de ser velho era ele poder fazer o que ele quisesse e mandar todos à merda. Sim, E ele dizia mesmo isso. E eu Aliás, dizia, isso foi aqui exatamente aquilo que tu dizes no Futuridade, que é exatamente um dos benefícios de ser mais velha, é ganhar-se um tal estatuto de já se viveu tanto, que agora estou-me a marimbar para as opiniões dos outros. é Sim, verdade, ele está, desculpem, ele está outra vez a comentar no sítio errado, mas está a dizer Oh pai, temos de aprender a ser velhos, ensinando, senhor Augusto, carrega em cima do vídeo, diz-lhe, oh pai, vai 2 ao vezes, Messenger, que eu mandei-te lá o link. o Afonso já está a tratar disso. Senhor Augusto, vá ao Ah, Messenger. mas chegou a mensagem, hoje chegou a mensagem, até melhor, também a Sofia já tinha transmitido muito bem a mensagem. Susana, de facto, nós passamos uma altura de muita fragilidade, nós trabalhamos com o público, quando tu nos conheceste, trabalhávamos só um lar, né? Um sítio fantástico, nós tivemos a sorte e o privilégio Sim. de estar, agora estamos com mais de 300, e esta é uma altura muito frágil, muito medo, muita angústia, também muita esperança e muita força. Nós conhecemos todos os dias autênticos super-heróis. Aliás, o próximo Como é que é? Vamos aqui dizer em primeira mão, Como é que é muito especial. Nós estamos sempre a dar palco aos super-heróis do nosso país, como tu, mas o próximo Como é que é vai ser feito com 3 auxiliares espetaculares. E uma delas Caramba. trabalha há mais de 40 anos, auxiliar da ação direta,
a cuidar de outras pessoas e vai E ser são pessoas que, sim, são pessoas que nesta altura tiveram no lar 24 horas sobre 24 horas durante 7 dias seguidos, durante 15 dias seguidos, durante meses, e que abdicaram de tanto e que lá está, como Yeah. muitas vezes defendemos, sem ser propriamente uma profissão valorizada, uma profissão reconhecida pela sociedade e vai ser espetacular. Mas então, Susana, tu achas que se fosses uma velha a passar uma pandemia, não ias cumprir nada do isolamento, ias estar a marimbar para o Covid? Não sei se me ia estar a marimbar, mas apesar de eu me chatear com se as pessoas à minha volta não têm cuidado e isso tudo, há um bocadinho dentro de mim que eu tenho que admitir que percebe. Sim. Há um bocadinho dentro de mim que eu tenho que admitir que é entre o não quero que mandem em mim, que eu percebo, entre eu já passei por tanta coisa na vida que eu percebo, por isso acho que teria algum juízo, mas acho que se calhar ia dar também a minha cota de trabalho às pessoas à minha volta. Mas não sei, acho que se calhar ia aproveitar para me marimbar em outras coisas, tipo, sei lá, estar em cuecas o sutiã o dia todo e mesmo que vá lá o carteiro eu continuo em cuecas e sutiã porque não quer saber, não quer olhar, não olho. Acho que ia continuar a não querer saber de muita coisa. Ia ser daquelas velhotas que é, se quer ir cantar para a varanda, vai. E se os vizinhos mandarem calar, canta mais alto. Ó Susana, Então, tu vais nós ser mesmo divertida num lar, vai ser vai ser, olha, espetacular. não é exatamente isso que nós queremos para ti. Nós queremos que tu imagines daqui a 50 anos estás a morar num lar e estávamos que imaginasses com a tua criatividade de guionista o dia perfeito num lar de idosos. Primeiro, acordas, como é que é o teu quarto? Eu acordo e como é que é o meu quarto? O meu quarto É partilhado ou é sozinho? O meu quarto é sozinho. Ok. O meu quarto é sozinho. A Então, não ser que o meu marido esteja no mesmo lar, não sei. os O homens mais morrem certo é ter sempre primeiro. falecido, que os homens falecem mais cedo. Estou a brincar. Pois é, por isso ainda tenho mais uns anos para estar a curtir e tentar engatar o velho lá no lar. Yeah. Acordas a que horas? Acho que acordo cedo. Sabes que eu tenho alguma inveja da capacidade dos mais velhos de dormirem poucas horas por dia. Eu lembro dos meus avós de ser aquele tipo, 4 horas e estão frescos. E às 5 da manhã já estão a fazer coisas. A minha avó diz mais vezes: ai filho, hoje deixei-me dormir, acordei às 10. É bom. Por isso acho que acordava cedo. Sim. E depois ias tomar um pequeno almoço? E depois acordava cedo para ir tomar um pequeno almoço sozinha. Sozinha. Ia tomar um pequeno almoço sozinha, nas calmas. E irias comer. Era o pequeno almoço ideal. Há muito estigma. Normalmente o pequeno almoço é saudável. Ias comer o quê? Panquecas. Panqueca, exatamente. Olha, Eu gosto genuinamente de iogurte e de fruta, mas panquecas com iogurte e fruta e uma aquelas malgas de leite com café, lá está, velho. Aquelas malgas daquele café muito aguado, uma malga de café com leite. precisa do pão para fazer as sopas no leite. Isso por acaso lembra-me a minha infância, acho que não como sopas desde... Ai, num lar é a coisa mais Num lar tradicional. ias comer. Depois, olha, tinhas uma aula de ginástica, ou ias para o quarto escrever, ou ias passear. Isto é um bocado deprimente, mas eu acho que se calhar em velho ainda vou estar a escrever, não é? Yeah. Esta maldição que me aconteceu na vida. Susana, nós na última à noite foi feito a Inês. Sim. A E tu Inês. estiveste a ver, estiveste lá. Entraste lá. A picar, sim. Não lá picar só, foi só ela. Ai, deixa-me sair, que eles viram-me. Deixa-me sair. Não pode ser. Yeah. E ela também foi uma história muito engraçada. Ela tem uma avó com 101 anos, a segunda animadora. Aliás, nós foi por acaso descobrimos que a animadora do lar onde a avó estava também estava a ver o programa e ela ainda escreve, ainda lê muito, sobretudo, com 101 anos. Então, sim. Eu espero chegar também velhinha a conseguir ler e escrever durante muito tempo. Então, olha, Quando a minha avó deixou de ser capaz de ler, a minha avó lia sobretudo livros religiosos, ou seja, lia revistas cor-de-rosa que as minhas tias lá deixavam, não era estar a ler Dostoiévski, mas eu noto que a minha avó materna ficou muito triste quando deixou de ser capaz de ler. Noto que foi uma coisa que lhe fez muita diferença.
Ah, Eu acho que também é uma coisa que se me acontecer a mim vai-me custar bastante. Pelo menos a liberdade de uma pessoa pegar numa coisa e Sim. entreter-se a ler. Sim. olha, e tu imaginas teres alguém num lar sempre a dizer que é tu há de fazer, género, um animador chato como eu, por exemplo, vai dizer sempre: ai, não façam isso, pare de ler e de escrever e venha fazer socializar e coisas assim. Atenção, Não, eu respeito, eu sou esse animador, mas. O respeitava, mais ou menos, dentro de um certo. Estou a Não, brincar. dentro do arrastou o velho, mesmo que ele não quisesse, respeitava. E- Não, sabe, não, socializar, sim, eu acho que me ia fazer muita confusão estar num lar em que o socializar não fosse puxado. A minha avó materna, aliás, foi o que eu falava há bocado, nos últimos anos de vida, ela também já não estava 100% bem, mas nos últimos anos de vida, ela viveu num lar, e eu, das vezes que eu fui visitar, o que me fazia confusão é que aquilo era uma sala de atividades, que na verdade era uma sala com umas televisões penduradas, com 2 ou 3 televisões penduradas, e os velhotes nem sequer falavam uns com os outros. Tipo, estava cada um na sua vida. E aquilo, de toda a experiência do envelhecimento da minha avó, a partir do momento em que ela foi para um lar, aquilo deixava-me genuinamente triste. Não era a ideia dela estar num lar, porque eu achava, obviamente, que ela estaria melhor ali do que sozinha em casa, tudo mais. Mas a ideia de que ela estava numa sala sem socializar com ninguém, e que os outros também não socializavam com os outros, fazia muita Mas, confusão. Susana, vou-te contar uma coisa, que é, eu moro em frente a um lar de idosos e da minha varanda dá para ver uma sala de estar Sim. dos idosos, na casa de vagos. Então uma vez tinha aí visitas e estava as visitas a dizer, ai, olha ali, estão ali na sala a ver televisão, coitados. E eu pensei, olha, eles também estão a olhar para aí. E nós temos 30 anos, estamos aqui 6 pessoas a olhar para a televisão e, Ainda por cima estou a ver e, o e, Big Brother, que é uma vergonha. e eles estão a pensar, olha, eles 30 anos em casa a ver Em televisão, que casa. tristeza. É exatamente isto, para mim é a analogia perfeita, que é quando nós julgamos muitas vezes as salas de estar dos lares de idosos, que são paradas, muitas delas são paradas, mas grande parte das pessoas, aquilo que eles mais queriam era, Sim, era de facto estar parado. mas eu acho que Nós, depois há aqui uma diferença entre o estar parado porque se e quer não e ter gosta de estar ninguém. e há a falta de amizade e a falta Sim, de sim, sim. convívio. Por exemplo, havia às vezes, a Segurança Social obriga as instituições a ter um protocolo de adaptação, ou seja, quando uma pessoa entra numa instituição, a pessoa vai ser enquadrada naquele ambiente como? Isso é muito importante, eu acho, mas o melhor enquadramento, e que devia estar incluído nesses planos todos, é o feito pelos próprios utentes do lar, que têm esse sentimento de É, amizade e de cuidado com alguém que entrou novo ser é, promovido, e essa vai ser a melhor integração de uma pessoa pronto, num lar de idosos, porque vai saber de repente, olha, esta pessoa vai se sentar ao pé de mim, que é minha amiga, e tudo bem, e começa ali uma amizade que o resto Eu, é muito mais fácil. eu acho que tu tenhas a idade que tiveres, nunca perdes aquela sensação muito angustiante de primeiro dia de escola. Tu tenhas sim, a não. idade Sim, que tiveres, eu acho que tu nunca perdes, e lá está, eu fui uma criança muito introvertida, mas hoje em dia já não sou. Se eu hoje em dia tiver que ir ter uma reunião com 15 pessoas assim que eu não conheço ninguém, eu sei que eu tenho as ferramentas para chegar lá e socializar, mas o meu primeiro impacto é Não, esta sim. é dificuldade. verdade. Eu acho que nós nunca perdemos isso do primeiro dia de aulas. Daí também ser importante, lá está, estimular as pessoas a Sim, falarem umas sim. com as outras. É verdade. Olha, e Olha, nós temos aqui a Maria Inês Santos a dizer: tocámos aqui num ponto importante, demasiado por alto. Big Brother, aguardo comentários. Eu não assim, vejo, ser assim, sincera, não vejo o Big Brother. atenção, nós vamos Nem me ter, lembro. nós Eu vejo vamos o ter Love aqui Island. Eu vejo o Love Island que é English, you know? Maria Inês Santos, nós vamos ter aqui a rainha do Big Brother, a mais doce, vai estar aqui, em breve. Eu ia Ah, dizer Fanny, mas Fanny é do Secret Story. Fanny é do Secret ora bem, Pois é, mas olha, Fanny. eu vou ser sincero, eu gosto de Big Brother, mas só do Big Brother vem feitos. É o meu guilty pleasure, se quiserem eu posso sair. Não, não, Mas não. eu digo Eu adoro reality shows. Eu adoro um canal. também eu. Vocês devem conhecer, porque há bocado falávamos dos programas cupons. Eu adoro um canal que é o TLC. Sou Sim. viciada num programa chamado Tem as 90 Kardashians. Ai não, esse é do Sim. outro. Tem? Por isso eu não vejo Big Brother só pelo único motivo de que acho aborrecido. Ou seja, não é por achar Yeah. que o meu intelecto é muito melhor, não é por isso.
é mesmo porque eu aborreço-me. Porque eu percebo, assim, falando em um bocadinho, isto é acho para a maior parte das pessoas, mas falando um bocadinho daquilo que é o meio de trabalhar dentro de televisão, eu olho para o Big Brother e eu percebo que aquilo, para os padrões portugueses, é um programa muito caro. E como é um programa muito caro, tem que render o máximo de horas de emissão possível para o dinheiro que tu estás lá a investir. Ou seja, o Big Brother tem provavelmente sumo para, não sei, meia hora por dia e tem que ter 2 especiais de 1 hora cada. Por isso, eu não ver Big Brother é só mesmo porque me aborreço muito. Não é por ter qualquer tipo de problema com aquele género de televisão, porque não tenho de todo. Eu acho que a televisão, tal como a música, tal como o cinema, tal como o teatro, é muita coisa. E eu às vezes quero ver coisas que me desafiam e às vezes quero ver coisas porque preciso descontrair e às vezes quero ver coisas que me ensinem coisas novas e às vezes quero ver coisas que me embruteçam ali durante um bocadinho. Por isso não sou nada de julgamento. Sim. A Maria Inês também gosto muito. Eu não sou nada de julgamento com esse género de programas porque eu acho que eles têm um propósito. Só me faz confusão quando eu sinto que as pessoas que estão envolvidas não sabem muito bem ao que é que vão e podem não estar a ser muito bem tratadas, vá. É a única coisa em que aquilo às vezes, esses género de programas me deixam um bocadinho mais melindrada. Mas se toda a gente souber no que é que se está a meter, pá, para mim é super na boa. Sim. Yeah. Olha, Olha, nós eu em temos relação ao aqui- Big Brother, este não sei porque não me agarrou, mas eu recomendo o Love Island, que é vão todos para uma ilha e têm todos que arranjar um par de namorados e aquilo é espetacular. Às vezes eu já fiquei Sofia- mesmo a a seguir Sofia é fervorosamente um intelectual. casal. Só vem coisas estrangeiras. Não, ela é assim. Isto é O reality show romântico. está bem, mas... Yeah. Olha, nós temos aqui uma mensagem muito bonita da Raquel Páscoa, que diz um programa extraordinário. Coitada, é mesmo simpática. Além do humor Olá, Raquel. e da descontração na abordagem de assuntos, o conteúdo é fenomenal. Oh, gente boa de se ouvir. É Oh, pá. Olha, temos também aí a Elina Pereira. a minha mãe. A sério? A Elina é a minha mãe. Ai, Beijinho, Lina! Tão linda. olha, eu já Ela não vou agora já à vai rua nem conseguir à explicar loja. às amigas o que é que tu fazes. Já. Pois é. Eu não gosto de ver os Big Brother porque estão sempre a chorar, é verdade. Não sei porquê. Se um dia tiverem um desgosto, é bom ver. Sim, é Oh. verdade. E não vamos entrar aí no fato de eles terem feito 1000 coisas para se inscreverem e depois assim que lá chegam querem desistir. Pois, Também, é as verdade. pessoas hoje em dia já vão com um plano. Por isso é que uma pessoa tem sempre aquela coisa de que não há Big Brother melhor que o primeiro, não é? Em que eles foram verdade. todos muito mais ingênuos. Uma das inspirações da tua vida deve ser a tua mãe, com certeza, mas também foi esta pessoa. 2 pessoas que foram muito importantes ao longo da minha vida e que eu acho que são importantes para a maneira como eu vejo a velhice e como eu quero ver a minha velhice e o meu futuro e como eu gostava que fosse o futuro das outras pessoas. A primeira foi o meu avô materno, que chamava Joaquim Nicolau, o meu avô Joaquim. Fala-me das sandes de ananás do teu avô Joaquim. O meu avô foi provavelmente a primeira pessoa com muita graça que eu conheci na vida. Só que o meu avô era o género de pessoa que dizia piadas com o ar mais sério do mundo. Por isso eu demorei muitos anos a perceber que havia coisas que o meu avô me dizia que não eram a sério. E uma das coisas que o meu avô me estava sempre a contar é que na infância, pá, comia imensas sandes de ananás. A mãe do meu avô morreu quando ele era muito pequenino, ele foi criado por uma madrasta, e o meu avô não gostava de ananás, quando havia às vezes ananás, sei lá, na Páscoa, uma coisa qualquer, o meu avô não comia ananás, porque o meu avô não gostava, tinha enjoado, porque ele passou a infância toda a comer sandes de ananás. E eu só demasiados anos mais tarde, é que percebi que provavelmente nos anos 20 ou 10, nem sei muito bem fazer a conta, não havia ananases em Orém, em Ceissa, Orém, perto de Fátima, não haveria ananases nessa altura, e que o meu avô teve uma infância extraordinariamente difícil, com uma madrasta que o tratava mal. Lembro-me que uma vez a minha mãe disse qualquer coisa do género, tipo, filha, qual sandes de ananás? Ele comia era sandes de porrada e já era uma sorte. E eu demorei muitos anos a perceber que aquilo não era a sério, porque o meu avô dizia isso, pá, com uma convicção inabalável. Mas isso tem muito de romântico também. E falaste nisso no Futuridade, nessa dimensão
na dimensão, na analogia de criarmos histórias e elas serem também importantes de serem cultivadas também. Fizeste ali uma relação com as crianças, tu defendes que nós devemos criar sempre, tu também devemos criar um mundo imaginário para as crianças. Tu escreves muito para o teu filho? Eu escrevi o livro infantil, que espero que um dia veja a luz do dia, estou a trabalhar para isso. Eu escrevi um livro infantil quando estava de licença de maternidade, com o João muito pequenino. O João felizmente dormia boas cestas e eu nas cestas dele escrevi um livro infantil. O João inspira muito a escrever. Eu sempre gostei de trabalhar público infantil juvenil, eu sempre gostei de escrever para crianças. As crianças são um público brutalmente honesto, ou seja, não há cá o mais ou menos, eles se acham que aquilo que tu fizeste é péssimo, dizendo com as outras todas. Yeah. É um público extraordinariamente honesto e extraordinariamente genuíno e eu gosto das voltas que a cabeça das crianças dão e sempre gostei muito de escrever infanto-juvenil. E então, sim, tenho um livro infantil que escrevi durante a licença do João e tenho outro livro que não está acabado, mas está estruturado e que eu espero acabar ainda este ano. E vais lançar Porque é um género de imaginário que eu gosto. E vais lançar um. 27 de julho. Vou lançar um que está aqui. Podem ver que a testa, de facto, E eu, escondido. eu agora há bocado estava a falar o Fernando Alvim. Sim, E ele disse: mas é, olha, fui eu e editei o livro dela, é verdade? o anterior. O O meu livro. Este é o meu terceiro livro, todos em editoras diferentes. Este é o meu terceiro livro e o meu segundo livro, que é um manual de escrita para comédia, foi o Alvin que o editou. Foi o Alvin que acreditou nele e foi o Alvin que o editou. Altamente. E tu sabes, também fizeste uma participação no nosso, não sei se te lembras. Exatamente, também escrevi um textinho para o vosso que vocês muito simpaticamente puseram naquela fita à volta do livro. Yeah. Isso é que é prestígio. Eu e o Gabriel o Pensador, os dois na fita. Não é que a dominar. É para tu veres, é para tu veres. Então, temos aqui agora algumas perguntas. Sim, e só dizer, Susana, que escrever para crianças é da maior responsabilidade que Sim. se pode ter, porque as crianças, não só a literatura, nem só os filmes, as crianças absorvem tudo e tudo tem uma grande influência na maneira como vão construir o mundo e da maneira como vão pensar acerca do mundo. Isso é um trabalho mesmo muito, muito importante. E o Ricardo Espinho deixou uma pergunta exatamente sobre isso. Gosto, ou eu não sei se ele tem gosto ou se gosta em ouvir-vos. Nós tivemos o último programa que fizemos, fomos convidados dele. Fui eu só. Mas, Ai, a Sofia! Ai. A Sofia vai ser em breve. Ele Não, diz Ricardo, acabou, percebes? Estou a brincar. Ele pergunta à Susana: os livros infantis adormecem crianças e acordam adultos? Espero que não adormeça. Quer dizer, se calhar às vezes dá jeito de adormecer a criança. Sabes que um dos livros preferidos do meu filho é um livro que se chama Vai Dormir, Oda-se, que é um livro escrito supostamente para adultos, ou seja, é um livro que parece um livro infantil, mas que é Sofia convidada em breve, está aqui o Ricardo a esclarecer. É um livro que parece um livro para crianças, mas que supostamente é um livro para adultos a queixarem sobre as crianças não quererem ir dormir. Só que o João apanhou aquele livro, porque na verdade estava ao pé dos dele, e então está-me constantemente a pedir para ler aquele livro. Eu altero as rimas, não é? Eu altero as rimas, mas é um dos livros preferidos do João, e eu vivo na tormenta de que um dia na escola dele vão pedir para ele levar o livro preferido. E ele vai lá aparecer com um livro chamado Vai Dormir. É por isso que tu estás a escrever que é para ver se algum se torna o preferido dele. Pois é. Não, eu acho que vai ser aquele clichê de eu acho que o meu filho nunca vai achar nada, graça nenhuma às coisas que a mãe faz. Acho mesmo que ele vai sempre achar, pá, que seca. Olha, nós temos aqui um desafio, que é, começámos com a Mariana Abral, da Bumba da Fofinha. Sou Dona Bumba. É também uma pessoa incrível em que estamos muito. Todos nós, a partir dela, todos os convidados começaram a imaginar como seria, e tu também na futuridade falaste sobre isso, sobre a morte, imaginar como é aquilo, ou seja, vai morrer, não é? Todos nós vamos morrer, é uma das coisas inevitáveis que nós temos disso e a maneira como encaramos isso. Também nós queremos que tu escrevas o guião da tua morte. O guião e aquilo está escrito na lápide. Ok.
A primeira coisa que me lembra, há um poema que eu gosto muito, do Mário de Sá Carneiro, que eu não vos vou saber dizer de cor, mas que é aquela coisa do género: quando eu morrer, batam em latas e façam a festa. É. A minha relação com a morte é um bocadinho moldada por o facto de eu ser uma pessoa que não acredita que haja nada para lá da morte. Pode acontecer morrer e chegar ao guichê até lá São Pedro e pensar: fiz mal as contas, afinal não era isto. Afinal vivi isto de maneira errada. Mas eu estou confiante que mesmo que isso aconteça, que eu entre na boa. Mas como eu como eu encaro a morte como um fim, não acho que isso seja mau, mas como encaro a morte como um fim, eu não fantasio muito com o que é que vai acontecer depois de eu morrer, no sentido em que eu acho que quem cá ficar é que vai ter que perceber como é que acha que faz sentido fazer o seu luto. Mas sim, se calhar gostava de ter um funeral tipo festa. Há uma coisa que eu descobri há relativamente pouco tempo. Desculpa, se o meu computador abanar é porque há um gato que está a tentar fazer amor com o meu computador. Ele pode aparecer. Aparece. Mostra. Isso era muito Nico! bom. Onde é que ele está? Agora está a fugir. Ah. Só se viu uma pacote de Dória. Eu há relativamente pouco tempo descobri que há empresas que põem as tuas cinzas numa árvore. E que Põe tu o podes quê? chamar árvore. Põe as tuas Sim. cinzas numa árvore. Mas debaixo da árvore. Sim, Ah. ou seja, as tuas cinzas estão a adubar a adubar. raiz. Olha, Yeah. giro. Isso é mais um E eu gostava de ser negócio. uma árvore de fruto. Se eu puder escolher o Não. que é que acontece depois de eu morrer, quero ser uma árvore de fruto. Então, olha, nós precisamos da causa da morte primeiro. Provavelmente vais morrer como? A Mariana Cabral ia morrer um dedo mindinho numa esquina, o Nuno Mar a fingir de horta, o Pedro Chagas Freitas, um abraço. Agora não me lembro mais. Tu vais morrer? Eu vou morrer a jogar às escondidas com os meus netos. Eles vão apanhar um susto do caraças. Vai ser um bocado de trauma. Mas o que vai acontecer é: vamos a jogar às escondidas, eu escondo-me e dá-me um fanico muito rápido, felizmente. E eles estão: onde é que anda a avó? E eu faniquei a jogar às escondidas com os meus netos. Encontrei a minha avó morta. Vai ser depois depois vão da aos frase? programas da manhã falar sobre isso. Sim. Olha, a minha irmã, a Patrícia, está a dizer que o Saramago foi pioneiro nisso, por causa da Oliveira, ele tem lá. Pois é, que é bem bonita, sim. Que é bem bonita, está sempre para morrer a Oliveira do Saramago. O Saramago vai morrer 2 vezes, coitado. É Vai morrer uma vez verdade. em cada pessoa e outra vez em quando árvore. Olha, está lá, Susana Romana foi uma pessoa, ou olha, é a frase, não decidir. A coisa que me apetecia, mas provavelmente vocês vão dizer que esta resposta não vale, é deixar a lápide, pode ter o meu nome, mas deixar a lápide em branco e deixar uma caixinha de giz ao lado. Olha, eu E gosto dessa cada ideia. pessoa que foi lá Aceito. visitar pode escrever o que quiser. E a pessoa que vier a seguir apaga e escreve o que quiser. Vai lá um inimigo teu, tipo. Ela nunca escreveu nada para mim. É o que deixámos cá. Olha, nós tivemos aqui algumas perguntas sem resposta e nós não queremos fazer isso. O Afonso diz: qual foi o programa mais te orgulhas de ter escrito e porquê? Assim, de forma rápida, estamos quase a acabar. Assim, de forma rápida, eu gosto muito de escrever o 5 para a meia-noite, porque é um desafio muito Nós grande. já fomos 2 vezes. Pois foram. Não na minha era, acho eu. E gostei muito de escrever um programa do Canal Q com o Rui Maria Pego chamado Filho da Mãe. Olha. Altamente. E agora temos. Susana, agora vamos há mais outra, Sofia, desculpa. Ai, desculpa. E é da Andrea Pereira, nossa colega da Series Life. Quem foi a figura pública melhor representou um guião teu e qual a situação mais caricata num direto? Eu acabo por não ter assim tantas situações caricatas no direto. Às vezes na rádio, eu faço rádio com a Wanda Miranda e com o Paulo Fernandes, e o Paulo é especialista de tentar nos desarmar quando nós estamos no ar. Nós dizemos que se um dia as pessoas virem o programa que está realmente a acontecer, disparamos a audiência. Nunca somos despedidos no dia a seguir, mas disparamos a audiência. E o Paulo está sempre a fazer as coisas mais terríveis naquele estúdio, para ver se quando uma pessoa está tipo a dar o tempo, se uma pessoa se desmancha. Isso às vezes é difícil. E de figuras públicas, a primeira pessoa, houve várias, tenho o privilégio de já ter trabalhado com várias pessoas que eu gosto muito e que acho que fazem muito bem. Quando eu escrevi o Donos disto Tudo, adorava ver a Joana Paz de Brito em ação. Eu escrevi para ela a Ana Malhoa,
Pá, e entre uma coisa que eu escrevi, eu acho que isto nem vai resultar, e ter visto a Joana a fazer da Malhou foi incrível. Ela é E igual, ela tem a é arte de ser igual. igual a Olha, É nós igual. convidámos Ela uma é oportunidade muito e ela não metódica. aceitou ouvir. E a Joana, sua porca. Não, pois é. Mas gostei. E a vossa convidada da semana passada, a Inês Lopes Gonçalves, eu costumo dizer que a Inês é a pessoa que melhor percebe aquilo que eu escrevo. Se eu escrevo uma coisa para a Inês, ela faz tal e qual como estava na minha cabeça. É a pessoa que melhor percebe onde é que eu queria chegar com as coisas que eu escrevo. Tão Olha, fixe. Um beijinho grande para a Inês. quero responder em forma rápida à última e depois passamos para as perguntas da Sofia. É o humorista de referência? Só o humorista de referência. Eu sou muito, muito fã do Jon Stewart. E mais ou menos por arrasto, por motivos semelhantes, mas válidos por si só, o Trevor Noah e o John Oliver. Em português? E portugueses, gosto do trabalho do Ricardo Araújo Pereira, acho que o trabalho do Ricardo é completamente incontornável. Gosto muito do Insónias a Carvão, mesmo muito. Acho que o Insónias é de uma rapidez a chegar a piadas eficazes incrível. Ele já fez cenas muito connosco, foi alta honra. Sim, ele é absolutamente fabuloso. Gosto muito da Bumba, por isso assim só para dizer 3. É verdade. Sim, olha, eu também gosto muito da Bumba e Trevor Noah. Li há pouco tempo o livro dele, aliás, está aqui incrível mesmo. esse livro. E é espetacular, estou completamente... Eu recomendo esse livro a toda, mesmo que diga, mas eu não gosto muito das coisas dele. Não interessa. O livro do Trevor Noah é ótimo. Só Fini, 5 minutos, bota lá. Então, Susana, se não fosse esta pandemia, Se não fosse esta pandemia, eu nunca tinha comido um tacho de arroz quente, de arroz doce ainda quente. A sério? Já eu como tantas vezes. Isso é parvo, eu sei que é parvo, mas eu comia a mesma porque estava aborrecida e pronto. Eu por acaso tipo, tinha um amigo meu, dizia, isto é tão bom quente, nós sabemos comer isso frio. E comia sempre quente. Tipo. Eu meto também, micro-ondas. eu gosto de Eu, se estiver em casa, meto o arroz doce no micro-ondas. Pronto, lá está. Lá não é assumir as coisas. Olha, no final desta quarentena, eu nunca mais faço. No final desta quarentena, eu nunca mais faço. Deixa-me pensar. Direto, no final desta quarentena, e quando acabar a pandemia, eu nunca mais passo álcool nas mãos. Pá, eu estou com as mãos num estado, está tudo gretado, está tudo, aquele cheiro à bagaceira. Pá, nunca mais volto a pôr álcool gel nas mãos quando isto acabar. E olha, Susana, coisas que só damos valor na pandemia. Eu tenho muita sorte de ser feliz e saber, ou seja, eu dou valor às coisas e efetivamente eu não. Há aquelas pessoas, porque isto servia para. Pá, eu não precisava, estava na boa, eu não sabia porque já sabia, eu não precisava. Por isso, recorda-me a tua pergunta, desculpa. Coisas que só damos valor na pandemia. Coisas que só damos valor na pandemia. A importância de teres uma casa da qual tu gostes. Não interessa se é uma casa luxuosa, se não é. Teres uma casa que é de facto casa. Sintas em casa. Muito bem. Olha, nós fizemos um projeto, Antes de Morrer Quer, deu origem ao livro e se tornou muito conhecido. Nós temos uma pergunta que fazemos em muitos sítios. Antes de morrer, o que é que tu queres fazer? Uma pergunta em que a resposta seja uma coisa que seja concretizável e possas assumir aqui connosco o desejo e o compromisso de o fazer. Eu, antes de morrer, quero ir aos continentes todos, incluindo os polos. Eu pensei de repente que fosse os supermercados. Hoje eu também. Eu amo supermercados. Eu vou de férias, lá está, viajo, a primeira coisa que eu faço é enfiar-me no supermercado, a comprar coisas do Jorge, a dizer, mas porquê é que tu estás a comprar massa no Vietnã? Eu, porque esta massa não há lá. Eu trago na mala coisas que eu comprei nos supermercados. Ou seja, queres ir a todos os continentes para ir aos supermercados de lá. Para ir aos continentes lá, sim. Olha, quantos continentes faltam? Ainda me faltam vários. Só tenho as Américas, a Ásia, a África, falta-me a Oceania e faltam-me os polos. Mas já foste às gafanhas, por isso... Já fui às gafanhas. Que vale, olha.
Olhem, foi Drop me. espetacular, agradecer imenso a pessoas que estiveram cá connosco hoje. Eu acho que já todas perceberam, porque a Ana disse que foi um grande programa, está-nos a convidar para irmos às francesinhas. A Andrea, Ei, a família dela tem um dos cafés mais conhecidos de Braga, por isso é melhor irmos. Ok, deve depois ser. digam-me onde é que é, porque eu vou andar para esses Sim, lados nós das vamos. férias, daqui a 2 semanas. Digam-me lá qual é que é Então, o café olha, de Braga. Sério? Então, nós olha, eles temos podem em dizer os contato. sítios melhores em Braga. Pronto. Então, olha, muito obrigado. Olha, eu adoro-te, Susana. Muito obrigado E eu, por todo o você. amor que tu nos dás. Mesmo. Obrigado, és uma inspiração. E até já. Obrigada, Susana. Grande Obrigada. beijinho. Foi muito fixe. Espero Obrigada. que não seja preciso outra pandemia para vocês me ligarem outra vez. Podem me ligar mesmo quando não há pandemias, porra. Beijinhos. Beijinho.